Muito bem, gente, na nossa segunda parte do nossa sexta edição, com a Denise Halber, ela que é professora da UTFPR, a gente já falou sobre economia ecológica, falamos aí sobre ações por parte dela, dos alunos, de pessoas envolvidas na cidade de Pato Branco, região, estão também trazendo ao conhecimento de todos a importância de nós cuidarmos do nosso ambiente, de nós fazermos a nossa parte, né? E nessa nossa segunda parte, eu gostaria também de reforçar a Denise sobre a importância de nós trazermos a conscientização de todas as pessoas que nos acompanham e que estarão nos acompanhando, né, nos vídeos, para fazer a sua parte aonde quer que more, seja na área urbana, seja na área rural, seja no seu espaço da sua casa. A gente falava ainda sobre plantar algumas flores, plantinhas, incentivar as crianças também. Inclusive, o mês que vem já é data onde comemora-se, né, o meio ambiente, e são ações que já vão sendo feitas e importantes, não é? Isso, exatamente. Então, nós temos que nos dar conta que o meio ambiente, ele não é só para nos servir, mas que nós temos que cuidar dele também, né? E, principalmente, que nós fazemos parte de toda essa natureza. E, principalmente, eu também gostaria de dizer, né, que as cidades elas foram feitas para o ser humano, para o cidadão. E ela é do cidadão. E elas, neste sentido, se traz também a responsabilidade que esse cidadão tem em cuidar da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, né? E vinculado a isso toda a questão ambiental. Trabalharmos sim com a questão da educação ambiental, com crianças, né, com jovens, com adultos também, porque os adultos também precisam dessa questão da educação ambiental. E principalmente mostrar as crianças como exemplos, né? E no dia 5 de junho, a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Geralmente, em toda a semana, né, tem várias programações que as escolas fazem, as secretarias de meio ambiente fazem, as universidades. Nós teremos no dia 4, às 2 da tarde, um evento com palestras sobre a questão das mudanças climáticas e a COP30 na UTFPR. Estão todos convidados, a entrada é franca, livre, né? Gratuita, e são bem-vindos para trabalharmos essa questão das mudanças climáticas. E falando já em mudanças climáticas, recentemente, né, nós vivenciamos, eu acredito que em todas as cidades, alguns cenários de queda de internet, queda de energia elétrica, e isso também é sobre economia, né? Em especial ecológica, do meio ambiente, porque tudo é voltado para isso, né, Denise? Então, nós nos utilizamos dos recursos naturais para gerar produtos que nos fazem, nos trazem benefícios, né? E quando a gente pensa na internet, que quando ela cai, né, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a gente precisa de luz, energia, né? E a energia vem da onde? A principal fonte de energia que nós temos no Brasil é a hidrelétrica, né? Então, mais um motivo para a gente cuidar bastante da questão da água, né? E para a gente reconhecer que a gente é dependente do meio ambiente, né? Nós, sim, nos utilizamos desses recursos, mas nós somos dependentes desse meio ambiente. E vale ressaltar que todo cuidado, seja ele desde o básico, a gente até falou em outras oportunidades aqui, Denise, sobre a questão de separações de lixo, né? Tudo isso de poluição que vai agredindo também, de modo geral, o meio ambiente, né? Isso a gente já falou até, inclusive, na sequência anterior, né? Sobre esses cuidados que por parte de cada um de nós, aonde a gente vai cuidar para separar o lixo de forma mais consciente, e até mesmo você, nos ambientes que você vai, não poluir também onde você está. Porque a gente chegar num ambiente que está sujo, que não está legal, a gente não gosta.
Então, não vamos fazer isso também para que outras pessoas, né, se sintam mal, aonde tem lixos, aonde tem algumas coisas assim que é desagradável. A gente poderia aproveitar e dizer que não existe o fora, né? Nós moramos todos no mesmo planeta, nós temos um planetinha, nosso planetinha Terra amado, né? Mas nós estamos numa casa, que está num bairro, que está numa cidade, que está num país, mas todos nós fazemos parte do mesmo planeta. Quando nós falamos dessas questões das mudanças climáticas, e quando nós falamos da utilização de recursos naturais, né, para o meio ambiente não existem as fronteiras. Então, o que a gente faz em um determinado local, em um determinado território, vai reverberar em outro. Nós temos que ter essa percepção, né? Então, na questão dos resíduos, os resíduos, eles são o fruto da nossa produção e do nosso consumo. E eles são responsabilidade de cada um. Então, pela legislação, própria legislação de resíduos sólidos, né, a responsabilidade do resíduo é do gerador. Então, o cidadão, ele deve ter esta consciência também, que o resíduo que é gerado na sua residência, na sua casa, ele é recolhido pela prefeitura, mas ele deve estar em condições. E a responsabilidade é do morador. Então, o que eu poderia dar de dica? Que você separasse principalmente, né, os resíduos orgânicos e os resíduos recicláveis. E hoje a gente também trabalha com uma classificação que são os rejeitos. Então, o orgânico é tudo aquilo que pode ser compostado, né, mas de uma condição que não vá poluir realmente o meio ambiente, né? Os recicláveis, eles são todos aqueles produtos que podem ser reutilizados, mas a gente chama a atenção que o ideal é que estes resíduos que a gente gera sejam limpos, porque se eles não são limpos, quando eles chegam lá na cooperativa e que a cooperativa vai vendê-los ou qualquer outro que for vender, se ele estiver sujo, contaminado, ele perde valor. Então, dentro do processo da economia circular, nós temos uma desvalorização deste resíduo, né? Perde valor para o cooperado, para a cooperativa que está lá separando aquele resíduo, né? E perde valor também para a indústria, que vai dar um custo maior para limpar aquele resíduo para poder utilizar depois. Exatamente. E você falou, pegando esse gancho, anteriormente, sobre, quando a gente falava em off isso, não terceirizar para algum departamento da cidade que é a responsabilidade deles. E a gente sabe que é um dos assuntos assim, muito polêmicos quando se trata de lixo. Eu acho que em todas as cidades isso é muito polêmico e muito comentado, né? Por mais que sejam feitas ações nas escolas, ações por parte de pessoas que estão envolvidas com essa situação do meio ambiente, né? Com ações voltadas para o meio ambiente, o pessoal ainda não separa o lixo, né? Isso é real, não faz a separação correta do lixo, muitas pessoas não têm consciência e às vezes colocam uma culpa, é responsabilidade da outra pessoa. Você falava antes ainda, Denise, sobre as pessoas que fazem essa coleta lá na empresa, né? Lá no local. Então, vale você ter consciência de que tem pessoas também que poderiam estar trabalhando de forma mais prática, né? Que elas poderiam estar, sim, já com o lixo tudo separado, conduzindo os trabalhos de forma mais diferente. Porque o pessoal coloca a mão na massa mesmo, né? Para separar os lixos nas fábricas. Sim. Na verdade, assim, toda a coleta seletiva que existe no município, ela está diferenciada entre o orgânico e o reciclável. A grande questão do reciclável aqui em Pato Branco, o reciclável vai para a cooperativa. Só que nós temos que lembrar que antes da gente se descartar esse lixo, que a gente diz assim, ele não é mais meu, a partir do momento que eu coloquei essa sacolinha para fora da minha casa, a responsabilidade não é mais minha. Né? Não é assim. Exato. Porque foi você que consumiu aquilo ali. Aquilo ali só existe porque você que consumiu. Né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade um pouco maior
de organizar isso de uma forma mais adequada, porque lá na ponta, lá na cooperativa, tem uma pessoa igual a mim, fazendo esse serviço que eu não quero fazer, que é de separar o lixo. Então, o respeito por essa pessoa, ele começa lá quando você está separando o lixo, né, ou o resíduo na sua casa. Então, a gente pede essa colaboração para que as pessoas, pelo menos, deem uma limpadinha no lixo, né? Principalmente, por exemplo, nas bandejinhas de carne, que vai juntar bicho, sabe? Isso seria muito importante que as pessoas tivessem um carinho maior, né? Uma atenção maior e separassem adequadamente. O que não pode realmente ser limpo, coloca numa sacolinha separada, isso é rejeito, né? Ninguém mais precisa botar a mão ali, e daí coloca junto lá no orgânico, né? Mas o reciclável, se você puder separar adequadamente e limpar ele um pouquinho, faz parte, né? Vai facilitar o trabalho da cooperativa de catadores, né? E também vai dar um valor a mais agregado para esse resíduo. Fora que, se você separar direitinho, aquele resíduo é muito mais fácil de ser coletado. Ele não vai ficar voando por aí na rua, não vai entupir poeiro, né? Não vai ir para os parques, não vai ficar na beira da calçada. Né? Então, são cuidados que o cidadão pode ter, né? Tanto com a questão da limpeza da sua calçada, né? A limpeza do seu resíduo, da condição, os containers que nós temos aqui. Cuidar é patrimônio público o container. Então, quando colocar a sacolinha lá, fechar direitinho, não bater o container, né? Querendo ou não, aquilo ali é um custo toda. Exato. Né? É verdade. Então, e é sobre isso, né, Denise? É sobre isso e ponto, né? Não tem como a gente argumentar outras coisas, né? Mas ou dar desculpa ou dizer, não é minha responsabilidade, é assim. É muito simples fazer a sua parte, mas você tem que fazer a sua parte, né? Porque não é o outro que tem que cuidar da cidade, é você que tem que cuidar da sua cidade. Exatamente. E também aproveito dizer que não é só o prefeito que tem que cuidar da cidade, né? Somos todos nós, porque a cidade é de todos. É verdade. Denise, quais ações você acredita que ainda precisam ser incentivadas dentro das instituições de ensino para fortalecer a educação ambiental? É a responsabilidade como cidadão. As pessoas, né, os estudantes, né, a comunidade toda acadêmica, seja numa universidade, numa escola, entender que ela está ali para estudar, para se formar, para ser um profissional que vai tomar decisões no futuro e que essas decisões vão impactar a vida de todas as outras pessoas, não só a dele. Então, quando nós trabalhamos a questão da formação de um profissional, nós temos que também trabalhar o cidadão. E que seja um cidadão que leve em consideração os conceitos do desenvolvimento sustentável, da condição de respeito pelo ser humano, de todo respeito por todas as formas de vida, não só do ser humano, porque no meio ambiente ou o ecossistema como um todo, o ser humano está dentro desse processo. Ele é apenas um desses seres com vida. E os outros seres também têm direito de estar no nosso planetinho. De novo, não existe fora, né? Não existe fora. Estamos todos nós no mesmo planeta e precisamos cuidar do planeta com muito amor e carinho. Então, trabalhar dentro do ensino, né, seja em qualquer nível, pressupõe que a gente chame a reflexão, leve os alunos a ter essas vivências, que são vivências ao meio ambiente, e ao mesmo tempo, né, fazer algumas atividades operacionais, como implantar coleta seletiva, ter economia de água, economia de luz, coisas que são do fazer o dia a dia. reaproveitamento, né? Reaproveitamento de materiais, né, reciclagem de materiais.
Então, mostrar que é possível a gente, de uma forma, mesmo que a gente tenha que consumir, produzir e consumir, que a gente faça isso de uma forma sustentável. É verdade. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas antes nós queremos aqui agradecer a todos os nossos apoiadores, a todos os nossos amigos que estão sempre nos prestigiando, né? Você que nos acompanha ao vivo, você que vai estar acompanhando também, né, na sequência os nossos materiais, nós agradecemos. Quero aqui agradecer aos nossos apoiadores, Valdir Ribeiro, Segovia da Segovia Seguros, Joelso Ribeiro, Leomar de Ávila, da Consulta em Autos, lá da cidade de Itapejara do Oeste, no início, no hall de entrada da cidade. O pessoal tem uma garagem lá, gente, olha, com vários veículos, e talvez está na hora de você ir lá, para você ver os veículos que o pessoal tem, para você fazer um bom negócio e conhecer a maneira, o jeito que o pessoal trabalha. De forma totalmente diferente, com carros totalmente de procedência e a forma também de pagamento, de condições muito facilitada, tá? Vai lá conhecer o espaço na Avenida Manuel Ribas, no hall de entrada já da cidade de Itapejara do Oeste, a Consulte em Autos. Quero também agradecer a Silvia Falkenbach, a Maldini Falkenbach, a Coronel Médica e a Segurança e Medicina do Trabalho e todos os demais apoiadores que estão conosco e vão estar conosco a partir do mês seguinte. Hoje, a gente teve a nossa convidada, que é a Denise Halber, professora da UTFPR, e também à frente do trabalho aí, também voltado para o meio ambiente, e ela é incrível, traz nela uma liderança, né, que trabalha ações, que trabalha também o desenvolvimento melhor do meio ambiente, a conscientização de várias pessoas, já faz isso em sala de aula e faz isso também fora da sala de aula, né, contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para a cidade onde ela está. Nós temos uma frase, Denise, para nós encerrar, que nós usamos em todo o nosso podcast, que diz assim: seja a mudança que a sua cidade precisa. E você está sendo a mudança que a cidade precisa. Então, você está de parabéns. Nós agradecemos imensamente o convite de você estar aqui, né, participando com nós. E quero também convidar você para deixar uma mensagem para todos os jovens, para todas as lideranças jovens, né, pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com esse tema maravilhoso. E a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de carinho, né? Nós temos que ter emoção, carinho pelas coisas que a gente faz. E o cuidado com as coisas, com as pessoas, com todos os seres vivos. Porque todos os seres vivos têm direitos de estar, têm direito de estarem aqui neste planeta conosco, né? E nós, como seres humanos, seres que nos colocamos como seres, né, que precisamos dos recursos naturais, tenhamos um olhar mais humano, equilibrado e de preservação e conservação ambiental. E também eu gostaria de pedir às pessoas que não pensem que são os outros que têm que fazer por elas, né? É cada um fazendo a sua parte, mas com carinho, não por obrigação, com carinho, com amor, com afeto, porque nós queremos uma qualidade de vida melhor para todos nós. É verdade. Denise, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para você, saúde e que Deus abençoe também o seu trabalho. Muito obrigada. Gente, mais uma edição do nosso podcast foi ao ar. Até semana que vem.